Pai do Senhor, meus amados irmãos, Evanilson Davi, né? Aqui no canal, já sabe o nome, né? Chega mais perto, glória a Deus. Meus amados, como de costume, chegaremos mais perto da palavra de Deus em um texto que está escrito em Lucas capítulo 11, versículos 5 ao 8. Nós vamos dar uma analisada nesse texto, tá? É um texto não conhecido, pelo menos eu não conhecia. Eu não sabia dele. Sabia de algo que fica bem abaixo dele, né? Mas vamos. Enfim, está escrito da seguinte forma: a parábola do amigo que incomoda. É um título interessante, né? Usando a versão aqui da Nova Almeida atualizada, viu? E aí ela tem esse título, né? Está escrito da seguinte forma, meus irmãos: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, né? Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, né? A porta já está fechada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso levantar para lhe dar pães. Digo, pois, que se ele não se levantar para dar esses pães por seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo que tiver necessidade. Meus amados, apesar de não ser um texto conhecido, muito divulgado, é muito poderoso. Nós vamos analisá-lo aqui, tá? Juntos, né? Antes, breve oração, né? Senhor Pai, amado Deus, que o Senhor guie o nosso coração, o nosso entendimento para aquilo que o Senhor deseja nos falar, Pai. Para aquilo que a mensagem Tua traga dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai. Que seja clara a Tua mensagem, Pai. Que nós consigamos receber os Teus favores, Pai. Receber tudo que precisamos escutando a Tua voz. Meus irmãos, continuemos então aqui a análise do texto, né? Primeiro, do que Deus tem falado aqui. O Senhor falava de parábolas e o título do texto diz: a parábola do amigo que incomoda, não é isso? Jesus falava por parábolas, ensinando como exemplo, dando um exemplo do cotidiano daquela época, dando um exemplo que todo mundo daquele ao redor, conhecesse e entendesse o que se fala, né? Então, observemos o seguinte: as primeiras frases, na verdade não vamos falar de frases, vamos falar um pouquinhozinho de Lucas, né? Lucas, meus amados, foi um dos apóstolos, na verdade não dos 12 de verdade, ele foi um que tratou muito com Paulo, né? E Paulo, em Colossenses, se refere a ele como médico amado, o amigo Lucas, o médico amado. Então Lucas era médico, Lucas era o médico. Ele foi o escritor do livro de Lucas, naturalmente, e foi o escritor também, é tido como escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é como se fosse uma continuidade do livro de Lucas. Atribuem a inscrição a ele pela riqueza de detalhes que ele tinha. Ele tinha uma dialética muito boa. Ele tinha uma fala refinada, muito apurada no grego, né? Refinado, de alguém que tinha muito estudo. Enfim, então, o mesmo escritor de Lucas, o escritor de Lucas é o mesmo escritor de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, né? O médico. Tá. Enfim, esclarecido isso, nós passamos a analisar, então, esse texto que ele nos trouxe. Esse texto que ele nos trouxe através de sua observação, né? Era um observador preciso e escrevia da mesma forma, com precisão, com riqueza de detalhes. O Evangelho de Lucas é um dos evangélicos sinóticos de João,
Perdão que eu não estou me lembrando agora, mas João, Lucas, Mateus, eles são considerados evangélicos sinóticos. Eles contam, eles relatam muitas vezes o mesmo fato, mas de forma bem diferente, sabe? Cada um direcionado a um tipo de pessoa, aos judeus, aos romanos, entendem? A mesma história, mas contada de uma forma diferente. Uma mais resumida, um conta mais resumido, outro conta dando detalhes, outro conta dando detalhes interessantes para um povo, enfim. A parte dos evangelhos sinóticos, mas não é para agora não, né? Vamos analisar então o que fala o texto, né? Diz: se o amigo for procurá-lo à meia-noite. O que significa chamar alguém à meia-noite naquela época? Significa que seria o auge de um sono. É o melhor momento da noite, vamos considerar assim, naquela época. O pessoal dormia no mesmo cômodo, o pessoal da casa, a família, eles dormiam em um mesmo cômodo, né, todos juntos. E quando a Bíblia diz aqui, quando Jesus fala que se o amigo for lhe incomodar à meia-noite por uma necessidade real, quando ele se refere à meia-noite, ele está dizendo no melhor momento do sono, entende? Incomodar no ápice, naquele momento em que não deveria incomodar. Entendem isso? É como se fosse uma grande importunação. O horário de descanso, né, naquela época, é como se fosse importunar. Esse horário era o horário que ninguém importunava nada, mas o amigo foi. O amigo foi importuná-lo, porque ele tinha uma necessidade. Qual era a necessidade, Evanilson? A necessidade era servir a outro amigo que tinha lhe chegado na casa. E eles tinham o quê? Outra tradição, outra grande tradição, que seria a hospitalidade. Naquele momento, o anfitrião, o que recebia, ele não tinha comida. Ele não tinha o que oferecer àquele viajante amigo que tinha acabado de chegar à sua casa. E havia a necessidade de que ele lhe oferecesse algo bom, decente para comer. Porque as viagens como antes não eram como as de hoje. Como nós pegamos o carro, passamos no mercado, passamos no restaurante, a gente vai viajando, passa em restaurante, come, segue viagem. Não era. Era por dias andando a pé, debaixo de sol, debaixo de chuva, se não houvesse proteção para a chuva, e sem comida suficiente, porque eram dias, entendem isso? Eram dias de caminhada. Então, se ele chegou na casa daquele amigo, se o viajante chegou na casa do anfitrião, ele deveria ser recebido com dignidade, com a refeição muito boa. E o anfitrião não tinha essa refeição para dar. Então, isso seria uma vergonha. Isso seria uma coisa muito ruim para ele. E para ele, para a família dele, do anfitrião, e para o viajante, que tinha uma necessidade grandiosa, que era comer, né? Já que não comia bem, ou não comia de forma nenhuma durante a viagem que ele fez, que não sabemos o tempo que durou essa viagem. Então havia essa necessidade. O que ele fez então? Não tem outra opção, vou importunar o meu vizinho e dizer a ele que tem uma necessidade. Ele chegou ao vizinho, né, foi bater a porta do vizinho e pediu 3 pães. Sim. O número 3, na Bíblia, ele tem um simbolismo também. Muitíssimo importante, muitíssimo interessante. Quando você vê o número 3 sendo usado na Bíblia, ou na vida, ou em tudo ao seu redor, você entende que o número 3 vai ser uma completude. O número 3 vai ser assim, vai indicar uma verdade, uma necessidade real, entende? Ou uma completude, né? Ele dá ênfase, ele diz assim, o número 3 é como se fosse completa tudo, né? Ele confirma com verdade, o número 3 tem esse significado. Evanilson, quais os exemplos? Vamos trazer alguns bíblicos aqui. Jesus termina o seu ministério aos 33 anos, quando morre naquela cruz e ressuscita. A gente lembra disso também, né? Quando ele morre e ressuscita. Então ele completa o seu ministério
na terra aos 33 anos. Tem o número 3 duas vezes, não é isso? Aí nós vamos observar uma coisa. Observe uma gestação humana. O tempo de gestação humana, o normal, o comum, são 9 meses, não é isso? 9 meses é o 3 multiplicado por 3. 3 vezes 3. É um símbolo de completude também, de vida, não é? De vida. Quando a criança tem cólica, qual é o tempo que dura essa cólica? Quando a criança nasce? 3 meses também. Enfim, só alguns exemplos, né? Aí você vai ver mais exemplos. A música, por exemplo. A música, para ser completa, ela precisa de uma harmonia, da melodia e de um ritmo. Ela precisa de 3 coisas para que seja completa. Entendem? A música. A eletricidade, da mesma forma, para que funcione, para que esteja de verdade, a eletricidade necessita de tensão, corrente e potência. São 3 coisas que a tornam completas. O fogo, por exemplo, precisa de combustível, é o que queima, congruente, que é o oxigênio, e do calor. São 3 coisas que são necessárias para formar o fogo. E quando a gente para analisar tudo que significa completo, vai ter o número 3. Entende? Deus nos deixou essa mensagem, né? Enfim, dizendo isso só por quê? Para confirmar para abrir, né, a nossa mente de que o vizinho foi pedir 3 pães. Ele disse: eu tenho uma real necessidade de que você me atenda. Aí então a gente vai para a resposta, né? Para a resposta do outro, que diz o seguinte: deixe-me em paz. A porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar pães. Ele dá uma resposta o quê? Negativa. Mesmo que você mostrou a necessidade, você mostrou a sua real necessidade, né? Ele disse: não vou atender, não me importune, não me incomode, uma hora dessa você está todo errado. E aí Jesus responde, né? Digo a vocês que, se ele não levantar para dar esses pães a seu amigo, por ser seu amigo, na verdade, se ele não levantar por ser próximo a você, ele o fará. Ele vai levantar por causa do incômodo. E lhe dará tudo o que tiver necessidade. Meus amados, o que Deus tem nos ensinado aqui, não se fala exatamente sobre amizade, mas se fala sobre proximidade com Deus. Fala-se sobre oração. Conseguem enxergar, visualizar a mensagem que mostra isso, que diz que o amigo deu uma resposta negativa porque você foi buscá-lo numa grande necessidade, você foi buscar a ajuda dele e ele deu-lhe uma resposta negativa, não é? Mas ainda assim, ele vai te ajudar. Porque mesmo que ele tenha aquele sentimento de sentimento de que só você não divide as coisas, enfim, talvez se eu me lembrar eu trago a palavra aqui, tá? Tá na ponta da língua, como se diz, e não sai. Enfim, mesmo que o amigo dele não tenha compaixão com os outros, compaixão com aquele amigo, ele vai ajudar pelo incômodo. Então, o que dirá de Deus diante das nossas necessidades? Não que nós nos incomodemos, porque Deus não é uma pessoa que pensa somente nele. Pessoa no sentido de ter sentimentos, porque Deus não é uma pessoa, né? Não é alguém que pensa somente nele. Deus é alguém que pensa em nós. Se um amigo que incomoda dá uma resposta negativa vai ajudar, imagina Deus. Quando nós persistimos na oração, quando nós continuamos na oração, Deus vai nos ajudar. Deus vai ajudar você quando você persiste na oração. A sequência dessa mensagem fala assim, pois digo-vos, peçam-lhe e lhes será dado, busquem e acharão, batam e vos será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e quem bate a porta
lhe será aberta. Entendem isso? A sequência da mensagem na Bíblia é essa. Entendem isso? A mensagem é muito clara. Tenha constância na oração. Se você pede, tenha necessidade e apresente a Deus. E o final disso tudo, qual é, Evanilson? O final disso tudo está escrito aqui, no finalzinho do versículo 8, né? E lhe dará tudo o que tiver necessidade. Você tem a necessidade, você mostrou a Deus a sua necessidade, então bata a porta, então ore, então peça, e Ele vai lhe dar. Ainda que seja em um horário que não seja comum a nós, tá? Eu vejo muita pregação dos irmãos falando dos pregadores, pastores falando que a melhor oração é a oração de madrugada. Tem muita música que fala disso também, né? O crente, quando quer poder, ora de madrugada. E a Bíblia nos fala isso, em horário inoportuno. Aqui, a Bíblia nos traz isso. Mesmo que não seja um horário comum de atividade da pessoa, busque a Deus e Ele vai te dar. Na verdade, busque mais nesses horários por ser em secreto, né? Por você ter mais privacidade, ter mais conexão com Deus, menos coisas turbulando somente. Entende? Busque esses horários também, né? A Bíblia fala muito, na verdade a Bíblia nem tanto, mas nesse caso sim, ela fala de um horário para ser buscado. Busque na necessidade, em qualquer horário. E quando você buscar, Deus lhe dará tudo o que você tiver necessidade. Entendem isso, meus amados? A mensagem que eu queria trazer, que eu queria ofertar, que Deus me mostrou, né, para essa semana é essa. Ore e Deus vai te dar. Busque e encontrará. Bata a porta e abrir-se-vos-á. Entendem isso, meus amados? Que o Senhor nos abençoe, nos conceda aquilo que precisamos na necessidade e que persistamos sempre na oração. Aprendam uma coisa, entendam uma coisa. Hoje você consegue uma vitória. Você tem a oração e consegue uma vitória. Então, você tem um aprendizado. Nunca se afaste de Deus, sabe? Você tem um aprendizado, né? Nunca se afaste de Deus. Continue a andar com Ele, pois haverão outras necessidades também. E aí, o que você já tem? Você já tem a receita da vitória. Como é que eu vou vitoriar? Como é que eu vou vitoriar? Como é que eu vou ganhar dessa batalha? Porque elas vão vir. Naturalmente vão vir. Ninguém escapa disso. Nem bom, nem ruim. E aí, como é que nós vamos sair nos vencedores das batalhas? Em oração a Deus. Se você consegue a vitória agora, guarde ela como uma receita para usar nos próximos momentos. E para ajudar as pessoas ao redor que estarão passando por batalhas também. Tá certo, meus amados? Então, essa é a mensagem de Deus, né? Busque e Ele vai te atender. Mostre a sua real necessidade. Mostre a necessidade real, não é isso? 3. E Deus vai atender a nossa necessidade. Vai dar tudo o que precisamos. Amém? Que o Senhor te abençoe. Tá? Até mais. Até o próximo vídeo.